a aula de hoje. Eu estou substituindo o professor Luiz Gonzaga Guimarães. Ele teve ele está envolvido, né, num problema com o filho. O filho está doente e ele me pediu que eu pudesse substituí-lo. Esta é uma das ações que destaca a Faculdade de Direito de Guarulhos, é um professor cobrir a ausência do outro professor. Me foi noticiado a ausência do professor Luiz Gonzaga hoje pela manhã, ele me telefonou, nós estivemos conversando a respeito da ausência e desta aula. E a Gisele está ciente perfeitamente. E estivemos conversando sobre essa aula, estivemos conversando sobre a ausência. Ele lamenta bastante não poder estar com vocês, mas o fato é de muita importância, por esta razão, a ausência dele. Mas se tudo der certo, semana que vem ele estará aqui, viu? Nós combinamos qual seria a matéria de hoje. Vocês vão seguir com a matéria da aula do professor Luiz Gonzaga, né, que é direito contratual. Nós vamos falar da teoria geral do direito contratual, que é a parte muito importante, uma parte introdutória, né, para compreender o que é o direito contratual. O conteúdo programático desta matéria está lá no direito das obrigações, a parte geral, obrigação jurídica, obrigação natural, dever e ônus, obrigação jurídica, revolução das obrigações jurídicas, obrigação natural, dever geral, ônus, obrigações pessoais, obrigações reais, fontes e elementos das obrigações, obrigação e contrato, obrigação e o ato unilateral de vontade, obrigação e ato ilícito, obrigação e a lei, elemento das obrigações, aspecto moral das obrigações, teoria da causa das obrigações e efeito das obrigações. Obrigação e suas classificações, classificação das obrigações, pluralidade de pessoas, conduta do devedor, natureza da obrigação, divisibilidade, prestação, modalidade, abstração, reciprocidade, resultado da obrigação, tutela, multiplicidade das obrigações e obrigação propter rem, né? Essa obrigação propter rem traz uma série de consequências para nós. Obrigação de dar, fazer e não fazer, noção introdutória, obrigação de dar coisa certa, coisa incerta, fazer, não fazer, múltiplas, noção introdutória, obrigações alternativas, obrigações facultativas, obrigações divisíveis e indivisíveis, obrigações solidárias, transmissão das obrigações, cessão de crédito, assunção da dívida, adimplemento direto da obrigação, extinção da obrigação, pagamento, quem deve pagar, né? Quem deve pagar, é uma coisa interessante isso, né? Destinatário do pagamento, credor putativo, quitação especial, forma de pagamento, tempo do pagamento, lugar do pagamento e prova do pagamento. Continua ainda, pagamento, pressupostos, efeito, credor de boa-fé, adimplemento indireto da obrigação, noção, espécies, novação, subrogação, consignação em pagamento, imputação em pagamento, dação em pagamento, compensação, compromisso, confusão, remissão, inadimplemento da obrigação,
descumprimento da obrigação, fatores não imputáveis às partes, mora, espécie de mora, mora do devedor, mora do credor, purgação da mora, execução forçada, espécies, regras básicas da execução forçada, cláusula penal, noção do instituto, características, espécies de cláusula penal, regras principais, cláusula penal das relações de consumo, arras, sinal, né? Arras confirmatórias e de garantia e arras penitenciais. Bem, esse é o programa que o professor Luiz Gonzaga vai ofertar a vocês durante esse semestre. Cabe-me fazer a parte introdutória nesse momento, né? E, se necessário, o professor Luiz Gonzaga complementará. Então, qual é a bibliografia básica utilizada? É o Silvio de Sávio Venosa, né? O livro é Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. Aqui ele tem dois capítulos dentro do mesmo livro. Nesse período, nesse semestre, vamos examinar a Teoria Geral das Obrigações e no semestre seguinte, a Teoria Geral dos Contratos. É o volume 2 do Direito Civil de Venosa. Pablo Stozzi Gagliano e Pamplona Filho, né? Eles também têm nesse livro, na parte geral, volume 1, 15ª edição, trata dessa questão. Carlos Roberto Gonçalves, Teoria Geral das Obrigações, 11ª edição, 2014. Então, esses são os livros, utilizados com bibliografia básica. O aluno pode se valer de outros livros? Perfeitamente que sim, pode se valer de outros livros, sim, né? E é bom que se fala de outros livros, tem vários, tem César Fiuza, né? Tem o mais antigo, o Clóvis Bevilacqua, tem diversos autores que perfilam pelo direito civil e tratam desta questão. Bem, vamos para as noções preliminares. Antes de falar das noções preliminares, a Gisele, que é a representante de sala, né? Na segunda-feira eu conversei com vocês e falei sobre o Affectio Societatis, né? Eu postei lá na parte geral, né? Aqui na plataforma, e eu postei um artigo para que vocês possam ler a respeito da Affectio Societatis. Tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a Affectio Societatis, por favor, pergunte, pode me mandar e-mail, tá? Terei todo o prazer de responder. Mas vamos lá, então, com relação à teoria geral, né? Faltou um detalhezinho, desculpa-me. Faltou um detalhezinho. A parte correspondente à avaliação, instrumento, trabalhos, etc. e tal, o professor Luiz Gonzaga me disse que explicará na próxima semana. Tá? Então, não vou adentrar nessa área, vamos partir diretamente para a matéria em si, né? A matéria em si. Se eu conseguir esgotar essa matéria hoje, que eu espero que faça, então ela não será repetida pelo professor Luiz Gonzaga, ele dará sequência, né, nos tópicos do programa estabelecido pela faculdade. Tá? Noções preliminares. Vamos lá. Contrato é negócio jurídico. Contrato é um negócio jurídico. Depende da manifestação da vontade de pelo menos duas pessoas. O que é vontade? Vontade significa desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. Podemos dizer que a vontade é o poder de representar mentalmente um ato levado
por motivos ditados pela razão. É a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. Isto é vontade. Vontade, portanto, é a necessidade física ou emocional que uma pessoa, um ser humano, sente de fazer algo. Ou seja, ele necessita fazer. Podemos dizer que é um apetite, um gosto, um prazer, uma disposição de ânimo. Eu posso dizer que eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de beber, eu tenho vontade de caminhar, eu tenho vontade de ler um bom livro, eu tenho vontade de estudar. Né? Então, a vontade significa sempre desejo, aspiração. Tenho vontade de crescer profissionalmente, aspirando a um cargo maior. Né? Tenho vontade de comer um bacalhau, né? Um risoto. Né? E a vontade também pode ser interesse, pode ser o propósito também. Né? Então, vontade significa sempre um desejo expressado pela pessoa, né? Expressado pela pessoa. Ditados por quem? Ditados pela razão. É a existência do ser humano. O ser humano tem necessidades e vontade. Né? Portanto, a vontade é um ânimo firme, uma coragem, uma persuasão, um empenho, um desvelo, um interesse, uma certeza adquirida por demonstração ou por evidência. Muito bem. O contrato, portanto, depende da manifestação de vontade de pelo menos duas pessoas, e ele pode ser bilateral. Quando é que ele é bilateral? Quando os contratantes, José e Maria, estão em posições antagônicas. José vendedor, Maria compradora. Posições antagônicas. Né? José vendedor, Maria compradora. Também pode se apresentar, por exemplo, aqui, contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviços, contrato de trabalho, as posições são antagônicas. No contrato de trabalho, por exemplo, o empregador e o empregado. Veja que os motivos, que a finalidade, que os objetivos contratuais são diferentes, são divergentes. O interesse também é diferente, o propósito também é diferente. E isso ocorre tanto no contrato de compra e venda, de prestação de serviço, contrato de trabalho, e qualquer contrato bilateral. Na compra e venda, por exemplo, o vendedor quer vender. Ele quer comprar? Não, ele quer vender. E o comprador, ele só quer comprar. Quais são os interesses? São totalmente antagônicos. O que vai fazer o comprador com o produto que ele está comprando? Interessa alguma coisa ao vendedor? Não. Interessa nada ao vendedor. A princípio, não interessa ao vendedor. Da mesma forma que o vendedor coloca para vender uma coisa, se o comprador manifesta a vontade de adquiri-la e tem condições financeiras para adquiri-la, a relação jurídica vai se formar de compra e venda. Veja que é uma manifestação de vontade dos dois lados.
O desejo, o interesse, o propósito está presente. Qual é o interesse do vendedor? Vender. Qual é o propósito do vendedor? Vender. Oferir lucro da sua venda. Qual é o interesse do comprador? Comprar. Satisfação de uma vontade, de uma necessidade. Atender um propósito. Vou comprar um computador porque eu preciso assistir às aulas transmitidas pela faculdade. Esse é o propósito. Vou ampliar a minha internet para ter maior capacidade de recebimento e de transmissão de dados. Veja, desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. Tudo isso faz parte da vontade. Mas há contratos que não é bilateral, é plurilateral. Há contratos que eles são denominados de plurilateral. Nesses contratos plurilateral, os contratantes estão lado a lado, perseguindo o mesmo resultado. Não se fala aqui de posições antagônicas. As posições no contrato plurilateral, todos eles têm o mesmo interesse. Por exemplo, o contrato social, o contrato de parceria, o contrato social, aquele que inicia, que dá o início à existência da pessoa, que é o que vai ser levado, que é o ato constitutivo, vai ser levado a registro, né, na forma do artigo 45 do Código Civil. Ele não é um contrato bilateral, é um contrato plurilateral. Os sócios não estão em posições antagônicas. Eles estão lado a lado, sentados no mesmo banco, disputando-se o mesmo espaço. De mãos dadas, perseguindo o quê? Perseguindo o mesmo resultado. Então, quando nós temos num contrato posições antagônicas, estamos diante de contrato bilateral. E quando nós não temos posições antagônicas, estamos diante do contrato plurilateral. É o que acontece com o contrato de parceria. Mesma coisa. Eu vou estabelecer uma parceria com o Joaquim. Eu cedo a terra, Joaquim planta da terra e nós dividimos por terça ou por meia-ação, enfim, vamos dividir os lucros auferidos daquela empreitada, daquela parceria que foi celebrada. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Posso continuar? Nós estamos com uma sala hoje de 27 alunos. Pouca gente hoje, hein? Pouca gente hoje. Muito bem. Nenhuma pergunta? Então, nós podemos dar continuidade. Ok. Contrato e o ato unilateral de vontade. Veja, agora nós estamos numa outra posição, que é contrato e o ato unilateral de vontade. O contrato, ele é sempre bilateral ou plurilateral. Sempre. É o ato jurídico de repercussão pessoal e socioeconômica. Proporciona a circulação de bens e de riquezas. E cria, modifica ou extingue relações jurídicas de cunho patrimonial. Quero comprar um carro. Eu faço por um contrato de compra e venda. Não importa se ele é escrito ou se ele é verbal. Nesse momento não tem qualquer
qualquer relevância para avaliação, tá? Não importa. Porque o contrato ele pode ser tácito, escrito, verbal, né? Então, o contrato ele pode apresentar diversas categorias. Então, não necessariamente ele precisa ser escrito. Então, quando vocês entram numa padaria para tomar o café da manhã ou comprar um pão, você o faz por um contrato de compra e venda. E que modalidade é esse contrato de compra e venda? Verbal. Totalmente verbal esse contrato de compra e venda. Você vai à feira, contrato de compra e venda verbal. Você vai ao mercado, supermercado, contrato de compra e venda verbal. Não é um contrato de compra e venda escrito, é contrato de compra e venda verbal. Então não se preocupe agora, nesse momento, com a natureza do contrato. Vocês vão ver mais tarde, no momento oportuno, porque o contrato tem que ser escrito. E qual é a forma de escrevê-lo? Qual é a forma de materializar esta vontade? Né? Essa vontade. Que essa vontade advém do quê? Do princípio da autonomia da vontade, que é um dos princípios básicos do direito civil, onde é levada em consideração a capacidade legal do ser humano. Vocês viram no primeiro semestre qual era a capacidade da pessoa. Ela nasce com personalidade jurídica e, com o passar do tempo, ou seja, pelo critério cronológico de idade, ela vai adquirindo passos para a formação da sua capacidade. No primeiro momento é incapaz, absolutamente. No segundo momento tem uma capacidade relativa. E no terceiro momento assume uma capacidade total, plena, que ocorre aos 18 anos. Para quê? Para praticar ou se abster de praticar atos conforme o quê? Conforme a sua decisão, conforme a sua vontade. Muito bem. Vamos continuar, então. O contrato, então, é sempre bilateral e plurilateral. É um ato jurídico de repercussão pessoal, socioeconômica, proporciona a circulação de bens e riquezas e cria, modifica ou extingue relações jurídicas de cunho patrimonial. Vamos só mencionar aqui. Como é que cria relações? Por exemplo, o contrato de compra e venda criou uma relação jurídica entre comprador e vendedor. O contrato de prestação de serviços criou uma relação jurídica entre o prestador e o tomador de serviços. O contrato de trabalho criou uma relação jurídica entre o empregado e o empregador. Existe a figura do empregador porque existe a figura do empregado. E eles se unem por um contrato. E esse contrato qual é? De que natureza? Bilateral. Ah, mas é num determinado momento tivemos aí algumas situações em que precisa ser alterado aquelas condições primárias do contrato. Ora, você faz como? Você faz por um instrumento chamado aditivo contratual, adendo contratual, com o propósito de quê? De modificar as condições primárias. Então, o contrato cria e modifica. Um adendo contratual é contrato. Por que se chama adendo? Por que se chama aditivo? Porque ele está amarrado ao contrato mãe, ao contrato principal. Mas ele é contrato. Né?
E pode extinguir também relações jurídicas. Como é que extingue relações jurídicas? O desligamento, a quebra contratual, o término do contrato. O contrato a prazo determinado, voltando no exemplo do contrato de trabalho, o contrato de experiência, ao chegar ao final dos 90 dias máximo permitido no contrato de experiência, termina a relação jurídica contratual. Se as partes não derem continuidade a um contrato, aí ele se transforma em contrato a prazo indeterminado, né? Ele se modifica. Então, um contrato, ele cria, ele modifica e ele extingue relações jurídicas de cunho patrimonial. Cunho patrimonial. E o ato unilateral de vontade? O ato unilateral de vontade é uma obrigação que resulta da vontade de uma só pessoa. Por isso que ele é unilateral de vontade. Eles é uma obrigação que impõe somente a uma pessoa, né? Então, a vontade, né? Esse desejo, né? Esse gosto, o interesse, o propósito da vontade, se materializa apenas por uma das pessoas, por um ato unilateral de vontade. E vocês já fizeram muito disso, ato unilateral de vontade, ao dar uma gorjeta espontânea, ao dar uma esmola, ao participar das festividades dos dias felizes, com arrecadação, entrega de bens, de brinquedos. É um ato unilateral de vontade. Por que o faz? O faz por desejo, por gosto, por interesse, por propósito, né? E por fim, é um ânimo firme, uma coragem, uma persuasão, um empenho, um interesse, a certeza adquirida por demonstrar ou por evidência. Do quê? Do querer fazer. Do querer fazer. Então, essa autonomia da vontade, que é um dos princípios básicos, basilar do direito civil, ela é manifestada pela pessoa uma vez só. Uma vez, não, perdão, unicamente por ela. Ela o faz pelo ato unilateral de vontade. O testamento, que é ato unilateral de vontade. É um testamento, é um ato unilateral de vontade. Ele vai lá e faz um testamento por um ato unilateral de vontade. A doação simples, porque existe a doação modal, né? A doação simples é um ato unilateral de vontade. Quero doar R$1 milhão. Pega R$1 milhão e dou. Se eu tenho a propriedade, né? Se eu tenho a propriedade, tenho o desejo de fazer, tenho um propósito específico para isso, faço a doação, né? Então, essa é uma manifestação de vontade. Evidentemente, é claro, e você já deve ter visto isso no direito civil, segundo módulo, né? Que quando esta vontade é induzida, é viciada, nós temos um vício do consentimento. Porque alguém ou alguma coisa provocou um desvio na autonomia da vontade. Ela deixou de ser uma vontade real, uma vontade verdadeira, da expressão, né, da consciência, da razão do ser humano, para assumir no lugar
a vontade de uma terceira pessoa que influenciou. Evidentemente, nós não estamos aqui, esse exemplo que eu vou dar não é de contrato, mas só para vocês aquilatar, né, com relação à vontade das pessoas. Você recebe um telefonema de alguém que sensibiliza a fazer um depósito na conta de uma pessoa, dizendo que está desesperado, precisando de dinheiro, etc. e tal. Ali, a sua manifestação de vontade não foi uma manifestação de vontade espontânea. A autonomia da sua vontade foi o quê? Foi induzida, foi coagida por alguém. Aí, se nós trouxermos isso para dentro do direito civil, dentro do direito contratual, nós temos agora aqui um ato jurídico ou um negócio jurídico viciado, passível, portanto, de anulação ou de nulidade, depende do grau que nós estamos a enfrentar. A pessoa se obriga independentemente da existência ou não de uma relação obrigacional. Então, num ato unilateral de vontade, não existe uma relação obrigacional. E se ela existir, ela é irrelevante. Ela é irrelevante para o direito. Totalmente irrelevante. José foi obrigado a fazer uma doação. Ué, nós temos uma doação viciada. Por que tem o vício? Porque o consentimento, né, a autonomia da vontade de José foi maculada, violentada por alguém. E é passível de anular esse. Claro que é passível de anular esse ato. Tá? Desculpa não oferecer a vocês, viu? Mas estão servidos. Robson, kkkk. Robson, não é uma cachaçinha não, viu? E nem uma cervejinha, tá, Robson? Não se preocupe. Aproveitando, Robson, você está entendendo do que eu estou falando? Porque vocês ficam muito quietos, eu não gosto de aluno quieto. Robson, vamos lá. O que você disse para mim? Sim, senhor. Tá bom. Se não entender, por favor, perguntem, viu? Perguntem que eu teria o prazer de... acompanhe pelo livro. Qual o livro que você está acompanhando, Robson? Qual é o livro? Qual é o livro que você está acompanhando, Robson? Carlos Roberto Gonçalves. Tá bem. Tá bem. Ok. Muito bom. Eu pus aqui uma flechinha. Opa, tem alguma coisa que saiu errada aqui. O que aconteceu? Ué, o que aconteceu aqui? Travou meu slide? Opa, tá aqui, tá bom, chegou, tá bom, não tem problema não. Ele voltou aqui. Importante, o contrato não resulta, olha porque eu estou afirmando, ele não resulta da vontade livre e incondicionada das pessoas, como pregavam os liberais do século XVIII e XIX. É mais do que isso. É um conceito, hoje, ele está sustentado em uma necessidade ou desejo. Uma necessidade ou desejo. Tanto é que a própria mídia, para fazer uma propaganda, anunciar um produto, ela
cutuca, né, o seu desejo, o seu íntimo. Quando vende uma cinta de emagrecimento, fala da estética, fala do corpo, fala da pessoa, né? Apresenta resultados. O que ela faz? Ela desperta o seu desejo, a sua necessidade. O mesmo faz o vendedor do automóvel, o mesmo faz o feirante, Às 6 horas da manhã, o tomate está R$ 12 o quilo, e à medida que vai passando as horas, o preço vai abaixando, até chegando quase lá do horário de ir embora, na chamada xepa, o tomate é vendido a baciada. Compra uma e leva meia. Uma e meia, perdão. E o que ele faz? Ele tem que aguçar o interesse, o desejo das pessoas. Então é muito mais do que uma vontade incondicionada. Muito mais do que isso. Hoje não se fala numa vontade incondicionada no século XXI. Essa teoria é lá do século XVIII, XIX. O livre-arbítrio, esse sim, que é a vontade livre de escolha, é que conduz a pessoa a contratar ou não. Os contratos nascem para satisfazer as necessidades individuais. Então, o que é o livre-arbítrio? Possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa estabelecida. Em outras palavras, nós podemos dizer que o livre-arbítrio ou livre-albedrio, né, são expressões que denotam a vontade livre de escolha, as decisões livres. As decisões livres. A pessoa que faz uma escolha livre pode se basear numa análise relacionada ao meio ou não. E a escolha que é feita pelo agente, pela pessoa, pelo ser humano, pode resultar em ações para beneficiá-lo ou não. As ações resultantes das decisões são subordinadas somente à vontade consciente do ser humano. Eu posso estar querendo comprar um objeto, não para o meu uso, mas para agradar uma pessoa. Um mimo, um presente, um agrado. Né? Para atender o quê? A minha vontade, o meu gosto, o meu desejo, o meu propósito, o meu interesse. Por isso que eu expresso a vontade de comprar um presente. E eu escolho o presente imaginando a pessoa que vai receber se vai gostar ou não. Como eu faço isso? Eu faço isso pelo desenvolvimento mental, pelo conhecimento, por gosto, exteriorizando a minha vontade. É muito bom você ver essa relação de compra e venda de presentes e brinquedos e tal, quando se fala em criança. Quando você fala em criança. Ou vou comprar isso aqui que eu tenho certeza que ele vai gostar. Por que você tem certeza que ele vai gostar? Porque você observou, você conhece a pessoa, né? Você sabe. Ah, mas quando eu quero dar brinquedos para as pessoas que eu não conheço, você utiliza outros mecanismos de avaliação para ajustar a sua vontade de quê? De atender o propósito.
de atender o desejo, de estar fazendo o bem. Epa, o que aconteceu? O que aconteceu, meu filho? Ah, tá ok, voltamos aqui. Então, não há contrato sem ao menos dois polos. Existem dois polos no contrato, né? Que conduz a pessoa a contratar ou não. Os contratos nascem para satisfazer as necessidades individuais. A doutrina, quando fala em contrato unilateral, olha, estou dizendo aqui, ó, unilateral, está se referindo à sua classificação em relação às obrigações. São as obrigações que são unilaterais. E, nesse caso, impõe só para um dos lados. Obrigação unilateral. Então, quando se diz contrato e o ato unilateral, né, ou contrato unilateral, se fala das obrigações unilaterais. Mesmo aqui no ato unilateral, significa obrigações unilaterais, que impõe somente sobre uma pessoa. Partes do contrato. Partes do contrato. Ainda falando do livre-arbítrio, me lembrei-me também de uma questão interessante aqui. O livre-arbítrio é sempre a oportunidade ou a possibilidade, né, de tomar decisões por vontade própria, né, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa estabelecida. Você toma a decisão com base na sua vontade, no seu desejo, no seu propósito, livre. E quando ocorre o vício de consentimento? Voltamos à questão novamente dos vícios do negócio jurídico. Ocorre o vício do consentimento quando este livre-arbítrio é maculado, é atingido. Entendeu? Mas não foi isso que eu queria fazer, mas você fez. Mas por que você não queria fazer? Porque não era esse o meu desejo. Então estamos diante aí de um ato maculado, de um negócio maculado, né, feito de forma contrária ao meu livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio. Os contratos bilaterais se materializam com duas partes, cada uma ocupando uma posição antagônica. Repetindo, compra e venda, comprador, vendedor. Prestação de serviço, tomador e prestador. Né? Tá lá. Contrato de transporte, transportador e transportado, que pode ser coisa, como pode ser pessoas. Né? Então, você tem duas partes. Mas num contrato de transporte, quando se transporta uma carga, a pessoa não vai, só vai a carga. Sim, mas ele ficou e confiou por um processo de depósito aquela carga para que alguém o transportasse. Então, existe duas partes? Claro que existe duas partes. Tem o proprietário da carga e o transportador. Né? Tomo parte do contrato pessoas físicas, pessoas jurídicas e direito privado. Mas pode haver contratos outros? Pode. Pode haver contratos de pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, agora com essa pandemia, todos os países estão fazendo um contrato de interesse mútuo entre os países, que é a vacina.
A vacina é feita o quê? Entre entidades, seres públicos. Né? Muito embora que as pessoas, que os fornecedores da vacina sejam pessoas ou empresas, mas os contratos são feitos por onde? Lá por cima. Né? Nos contratos bilaterais se materializam com duas partes. Exemplos: compra e venda, prestação de serviço, mútuo, contrato de mútuo, mutuante mutuário, muito comum, né, na aquisição de empréstimo para moradia. Opa, que é isso aqui? Contrato de cessão de direitos, cedente cessionário. Eu tenho um direito que quero ceder esse direito para uma outra pessoa. Por exemplo, eu tenho o direito de receber 500 mil reais e vou ceder esse direito de receber os 500 mil reais, né? Vou ceder esse direito para o Pedro Paulo Pereira Jucá. Fiz a cessão de direito, que é uma cessão de crédito. Tem duas partes? Claro que tem duas partes. Esse contrato pode ser oneroso ou não, ou gratuito. Eu posso fazer uma cessão gratuita, como posso fazer uma cessão onerosa. Pela cessão onerosa eu vou receber alguma coisa, e pela cessão gratuita a obrigação é só de um lado. Fiz uma cessão gratuita. Então é só de um lado. A obrigação impõe. Tá? Portanto, é unilateral em relação às obrigações. Pô, cedi aqui agora há pouco para o Pedro Paulo Pereira Jucá e ele nem agradeceu, hein? Tá bom. Importante. Na esfera do direito do trabalho, encontramos o contrato de trabalho, o acordo coletivo, a convenção coletiva, as regras ali previstas, né? Elas estão aonde? Elas estão assentadas na legislação trabalhista. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, de contrato. Só não se vale aí da legislação civil, e sim da legislação específica. O mesmo ocorre na esfera do direito público. As regras do direito público do contrato administrativo estão lá no direito administrativo. Né? Estão lá no direito administrativo. Pedro Paulo, não tem nada que desculpar, Pedro Paulo. A ida das partes do contrato. Os contratos plurilaterais se materializam com duas ou mais partes, cada uma ocupando a mesma posição não antagônica. Está do mesmo lado. Mesmo lado. Se a gente pudesse chamar de contrato, que o casamento fosse um contrato, né? Vamos admitir que o casamento é um contrato. Os dois estão do mesmo lado. Vamos lá assinar o compromisso, né, que se assemelha à característica de contrato, mas ele não é um contrato, é um falso contrato, né, pseudo-contrato, mas a característica é essa. Né? Posições antagônicas. Quando tem posições antagônicas, você tem um contrato bilateral. Tomam parte do contrato também pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado. Mesma coisa. As partes do contrato podem ser as mesmas.
O que eu tenho é a forma de fazer bilateral, plurilateral. Exemplo de plurilateral. Contrato social. O que é o contrato social? O contrato social onde os sócios estabelecem entre si as regras para estarem convivendo juntos na condução de um empreendimento. Ali você tem um contrato social. Né? E o que é importante no contrato social? Agora a gente pode até evoluir um pouquinho mais. Affectio societatis. A ausência da affectio societatis, né, ela prejudica a formação do contrato plurilateral. Por quê? Porque não é um contrato de conflito, como ocorre com os outros demais contratos. Contrato compra e venda é um contrato que gera conflito. Se um não paga, o outro não recebe. Se ele não entrega a mercadoria, o outro não recebe a mercadoria. Quer dizer, a mercadoria chegou e a mercadoria está com defeito, a mercadoria pifou, né? Não está funcionando o rádio que comprei, a bicicleta, enfim. É um contrato e presume-se conflito. O contrato de trabalho é a mesma coisa. O contrato de prestação de serviço, contratei um pedreiro para fazer um serviço, está saindo um serviço diferente daquele que seria o meu gosto, a minha necessidade, a minha vontade. Então são contratos que provocam e possibilitam o conflito. Já no contrato plurilateral, ausência do conflito. Porque o mínimo de conflito que vier a ocorrer, ele quebra affectio societatis. Quebrando affectio societatis, acaba a parceria, acaba a sociedade, acaba a organização societária. Contrato de consórcio é um contrato plurilateral. Qual é o objetivo dos consorciados? É o mesmo, obter o bem no decorrer da vigência contratual ou, no máximo, no final do contrato, no atendimento do prazo contratual. O contrato de consórcio é um contrato plurilateral. Ah, mas e a empresa de consórcio? A empresa de consórcio, você tem com ela um contrato de administração, que é outra coisa. Então, ali existem dois contratos. O contrato de consórcio que você faz com todos os integrantes que vão participar do consórcio e o contrato de administração que você faz com a administradora do consórcio. Com o administrador do consórcio, você faz um contrato de administração. Você não faz o contrato de consórcio. O contrato de consórcio você está fazendo com todos os seus pares, todos os consorciados, todos aqueles que participam da mesma vontade de adquirir o bem. Opa, o que escreveu aqui? Espera aí. Alguém escreveu e apagou? Acho que eu estava lendo alguma coisa. Isso. Tudo bem. Não? Muito bem. Não se deve jamais esquecer com todas as empresas. Como assim, Robson? Eu não entendi a sua pergunta. Você está perguntando o consórcio é com todas as empresas? Não entendi. Vocês não querem usar o microfone, não, Robson?
Isso. Não, veja o que acontece. Vamos imaginar um consórcio se instalou por 60 meses, certamente ele tem, no mínimo, 60 participantes. Para que esses participantes possam receber, no mínimo, um bem por mês. Até o 60º mês, todos terão contemplado recebendo o bem correspondente ao consórcio. Esse contrato ele é formalizado entre todos os consorciados, entre os 60 pessoas, e não com a empresa de consórcio. A empresa de consórcio ela tem um papel de administrar. E indiretamente, é lógico, indiretamente, ela está no grupo consorciado. Mas ela não faz parte do grupo consorciado. Ela faz a administração do consórcio. Ela faz a administração do consórcio. Ela apenas administra o consórcio e nada mais. É isso que você queria ouvir, Robinson? Ou a pergunta ainda não foi respondida a seu contento? Você pode fazer um consórcio somente entre amigos e dentro da sua casa? Pode. Não há nenhum problema. Você só tem uma questão de natureza tributária, é outra seara. Mas não tem nenhum problema. Vocês fazem rifa entre vocês, ação entre amigos. O que é aquela rifa? Consórcio, gente. Um único bem, claro. Só o único bem. Ele vai ser sorteado. O que faz o consórcio? Sorteia todo mês um bem, 2 bens, dependendo da característica do consórcio. Né? Veja, guardando as devidas proporções, é a mesma coisa. Né? Então, não se deve jamais esquecer o caráter dinâmico dos contratos, que são fontes de relações obrigacionais que se movimentam, que se transformam no tempo e no espaço. Sem esta visão de contrato, enquanto processo dinâmico, não se poderia falar em função social e muito menos em função econômica. Essa é a posição de César Fiuza, né, no seu livro Direito Civil, que é muito interessante. Aqui eu chamo a atenção de muitas pessoas. E outro dia, essa semana aqui, eu estava examinando um contrato feito por um profissional e mandou para que eu pudesse fazer uma avaliação, né? E eu estava avaliando o contrato. Ao ler o contrato, eu comecei a perceber que o contrato tinha grande parte copiado do senhor Google. Vocês conhecem o senhor Google, né? Ele foi lá e foi copiando pedaços do contrato e foi implantando. A tal ponto que havia cláusulas ou condições contratuais que não se coadunavam entre si, que eram antagônicas, que não tinha razão de existir ali. Não havia razão de existir. Embora eu havia compreendido qual era o interesse, qual era a finalidade, qual era o propósito do contrato, ele não se prestava para aquilo. Porque tinham apanhado um montão de palavras jogadas, né, e que não tinha sentido nenhum. E é isso que o César Fiuza nos adverte. Não se deve jamais esquecer o caráter dinâmico dos contratos. O contrato é feito de acordo com uma realidade. A realidade desse momento não é a mesma do momento seguinte. Não é a mesma do momento seguinte. Os contratos são dinâmicos. Eu tenho um contrato de 50 anos. Está obsoleto. Ele está obsoleto, como se você tivesse comprado um celular
há 10 anos atrás. Nem funcionário não funciona mais porque não há plataforma para poder atendê-lo. Ele se torna obsoleto. Entendeu? Você pega, por exemplo, contratos de trabalho, né? Que é mais fácil para que vocês compreendam, que vocês vivem em contrato de trabalho. Contrato de trabalho não é aquilo que está escrito no papel. É exatamente aquilo que é praticado. Não é aquilo que está escrito. É o dia a dia o contrato de trabalho. Ele se forma na relação diária. Ele se forma na relação diária. É um contrato chamado contrato realidade. Ele se forma no momento. Por que contrato realidade? Porque ele é um processo dinâmico. Ele é um processo dinâmico. E é aí que demonstra a função social do contrato. Vocês pegam, por exemplo, com essa questão da pandemia. Se não tivesse feito alguma flexibilização nas relações trabalhistas, nós teríamos muita, mas muito mais desemprego que tem hoje. Se não tivesse feito uma flexibilização nas relações, os preços de contratos de trato sucessivo, contratos de assistência médica, entre outros, teriam subido no decorrer do ano passado. As medidas vieram para dar um certo conforto e mostrar o quê? É preciso atentar que o contrato ele é dinâmico, ele tem um caráter dinâmico, ele se transforma com o tempo e no espaço. Já era uma tendência das empresas, principalmente as empresas de tecnologia de informática, desenvolver trabalhos home office. Veio a pandemia o que fez? Apenas abreviou esse desejo. Isso vai retornar depois vão voltar, quem está em home office vai voltar para a mesa de trabalho, a empresa, etc. É bem provável que não. Alguns irão, mas a maioria não irá. Por quê? Se demonstrou esse dinamismo, né, que afeta, que transforma, que modifica o status quo contratual. Muito bem. E aí eu atende o quê? Atende exatamente a função econômica do contrato, porque ele tem que impulsionar riquezas. Ele existe para isso, para impulsionar a riqueza. Se nós não tivéssemos um mundo capitalista, um mundo econômico, não teria dinheiro, não teria produção de bens, não teria comprador e vendedor. Consequentemente, nós acordaríamos no meio do mato, pegaríamos a nossa lança, feita ainda com ponta de pedra, e vamos correr atrás do alimento do dia. Porque o nosso propósito é viver. Nós nascemos para viver. Para viver precisamos comer, precisamos dormir, precisamos tomar água, beber líquido, mas não precisamos da cerveja, não precisamos do vinho, não precisamos do automóvel, não precisamos da casa. Para o propósito de viver, não. Mas isso tudo vem aonde? Aquilo que falei para vocês logo no início, né? Logo no início. É a nossa vontade, nosso desejo, nossa aspiração, o gosto, nosso interesse, o nosso propósito. De cada vez conquistar mais. E com isto, tudo se relaciona em volta. Por essa razão que existe o contrato. O contrato tem um papel, uma função social muito importante. Muito importante. E também uma função econômica.
Ela tem uma função social e tem uma função econômica. Vamos destacar alguns pontos da função social. Por exemplo, posso contratar prestadores de serviços e colocar uma cláusula contratual e negociar com o prestador de serviço que ele não utilize de mão de obra infantil, de mão de obra escrava. Entendeu? Estou colocando o quê? Estou colocando uma condição, ou que ele utilize de mão de obra de ex-condenados, ex-presidiários. Quer dizer, você tem função social do contrato para atender. Ok? Que não utilize, por exemplo, a prostituição ou favoreça a prostituição. Eu acho que está com um problema isso aqui para movimentar. Funções primordiais do contrato. A doutrina aponta 3 funções primordiais. 3. Econômica. Auxilio no processo de circulação de bens e serviços. Gero empregos e movimento a economia. Tudo isso é verdade. Que nós temos a indústria, temos o comércio, temos os serviços. E paralelamente a isso vem o quê? Em serviços, abrir um leque muito grande, por exemplo, as comunicações. No comércio, abriu um leque também o transporte. Na indústria, favoreceu o crescimento da larga escala de produção para poder atender à vontade do ser humano. Pedagógica. As regras contratuais disciplinam a conduta humana, faz lei entre os contratantes. O contrato foi feito para ser cumprido. Ponto. Ponto. O contrato foi feito para ser cumprido. Ele tem uma função pedagógica? Tem. Porque ele impõe às partes uma obrigação de natureza cogente, obrigatória, que não comporta recusa. Já vi várias pessoas me procurarem dizendo: professor, eu assinei um contrato com uma escola de inglês, agora quero desistir. O contrato está feito. Você tem que verificar quais são as condições para a desistência do contrato. Mas o contrato está feito. Foi uma manifestação de vontade, a menos que você demonstre que a sua vontade foi viciada porque alguém o induziu a fazê-lo, não estamos diante de nenhuma ilegalidade contratual. Então ele precisa ser cumprido. Ele precisa ser cumprido. Mas eu errei. Esse vício de consentimento, o erro é relativo. Ele é relativo. Que se ele for substancial, pode levar à anulabilidade do contrato. Mas se ele não for substancial, for um mero erro, que é um mero erro? É aquele que você está no ponto do ônibus, imaginando que vai pegar um ônibus para a Zona Norte, e o primeiro que aparece, você entra, ele vai para a Zona Sul. Quando você percebe, você está lá na Zona Sul, num lugar estranho, diferente daquele que você imaginava estar. Isso é o erro primário. Por que o agente errou? Só o íntimo dele sabe dizer. A pessoa que vai ao supermercado na intenção de comprar um creme de leite e traz para casa um leite condensado. O propósito era fazer um como é que chama lá? Esqueci o nome daquele prato que vai... Esqueci o nome dele. Fazer um prato com creme de leite. E aí chega um leite condensado, pode fazer um bolo. Não vai fazer aquele prato salgado. Por que errou? Só o íntimo da pessoa pode dizer.
Só o íntimo da pessoa pode dizer. E esse, então, é um erro simples, comum, que não comporta, que não possibilita anular o negócio. E a terceira função, como diz a doutrina, é a função social, que é o fenômeno econômico social, gera empregos, promove a dignidade humana, ensina as pessoas a conviver em sociedade. Não tenho dúvida. Quantos amigos vocês fizeram no trabalho? Ah, mas não são amigos, professor. Tudo bem que sejam conhecidos, que vocês não têm uma afinidade, né? Mas vocês formaram um grupo de pessoas. Quantos vocês estão fazendo na faculdade? E o Facebook? Né? E o Facebook? O Facebook é originário de um contrato de prestação de serviço. Por enquanto, de natureza gratuita. Mas é uma prestação de serviço. E nós usufruímos dessa prestação de serviço da qualidade de tomadores. Firmamos um contrato com eles? Claro que firmamos um contrato. Né? Aquelas expressões que tem embaixo, está escrito numa quadrícula assim, concordo ou discordo. Se você discorda, você não entra. Se concorda, você concorda. Portanto, você aderiu às condições para o uso daquele serviço colocado à disposição. Você tem ali um contrato. Né? E esse contrato serve para quê? Network, formação de um relacionamento, inaugurar um novo relacionamento, expor a sua intimidade para todo mundo ver, cantar parabéns, lembrar que o amigo vai fazer aniversário, serve para múltiplas funções, até para procurar o cachorrinho perdido, para denunciar uma situação política, né? Mas é um contrato. Então, ele é um fenômeno econômico-social? Claro que é. Claro que é. E ensina as pessoas a conviver em sociedade? Também. Tanto é que o palmeirense grita com o corintiano, porque, olha, aqui nesse grupo aqui não é proibido falar sobre futebol. Tá bom? São regras que foram colocadas para serem cumpridas. E elas precisam ser observadas. Pessoal, vamos lá. Alguma pergunta? Não? Vamos lá. Requisitos de validade do contrato. Então, tá ótimo. Espero que tá todo mundo na sala, né? Hoje não temos muitos alunos, temos apenas 28 alunos, significa que os demais estão em falta, né? Tudo bem. Segue os princípios aplicados a qualquer negócio jurídico. Validade do contrato, princípios aplicados a qualquer negócio jurídico. Quais são os princípios? Está lá, artigo 104 do Código Civil, gente, olha lá, ó. Agente capaz, capacidade genérica, capacidade específica e, acrescento aqui, a legitimação. Né? Objeto lícito possível, determinado ou determinável possibilidade material e jurídica. Ou seja, o artigo 426 do Código Civil. Não se pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Por exemplo, a possibilidade. Né? Se a pessoa está viva, não tem herança, não há partilha de bens. Né? Predomina no direito brasileiro o consensualismo. Em algumas situações, a lei exige forma específica. Mas é o consensualismo. Por isso que vocês entram numa padaria e compram um pãozinho e saem sem a nota fiscal. E saem sem nenhum contrato. Não assinou absolutamente nada. É o princípio do consensualismo. Mas se o produto está estragado, eu volto lá e devolvo. Ou eu chamo os xerifes do consumidor. Vou lá no Procon,
nos órgãos de defesa do consumidor. Baseado em quê? Eu preciso de contrato? Não, você não precisa de um contrato, gente. O contrato, aliás, ele já existiu. Ele é verbal. Você não precisa dar de escrito. Vai lá. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Claro. Eu fiz uma declaração de vontade unilateral. Por exemplo, eu pego lá, eu pego o meu celular e digo assim: Robertson, estou lhe dando como presente. É lógico que você tem o direito de manifestar se aceita ou não aceita. Por que eu estou te dando de presente? Porque eu quero te dar de presente. Ponto. Sabe? É exatamente isso. Né? Isso que eu quero dar de presente. Aí tem uns ainda, quando recebe, fala: não mereço, mas agradeço. E recebo. Não se tem sentido nenhum. Mas ele recebeu. Então, vejam, os princípios aplicados a qualquer negócio jurídico são esses aqui. Qualquer negócio jurídico. Qualquer um. Né? O artigo 108, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais, que vocês vão aprender no semestre que vem, se eu não me engano. Se eu não me engano. Hoje aprenderam? Não, acho que só no semestre que vem. Vocês estão no quarto, né? Ah, não, já aprenderam no terceiro. Sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo do Brasil. Então, quer dizer, a validade da declaração não depende de forma especial, a não ser quando a lei estabelece. Se a lei estabeleceu, eu vou seguir o que a lei diz. Tá? 107 e 108. Objeto lícito possível determinado, a determinação é condição sine qua non. Claro. Ah, eu vou comprar um apartamento na planta. Ele não existe. Ele só existe no papel. Só existe no papel, num croquis, sei lá eu, num maquete, enfim, ele só existe ali. Mas eu preciso discriminá-lo, descrevê-lo no instrumento de compra e venda, para que eu possa visualizar aonde ele está. Ou seja, ele vai ser determinado. Né? É uma condição sine qua non para isso. Aliás, aqui aproveito para dizer para vocês que ninguém faz contrato para ser cumprido no dia que o contrato foi feito. Nós fazemos contrato para ser cumprido no decorrer da sua vigência. E algumas cláusulas contratuais sequer, né, são aplicáveis na prática. Por exemplo, cláusulas de conflito, solução de conflitos. Se não tiver conflito, a cláusula não vai ser exercida. Né? Requisito de validade do contrato ainda. Consentimento. Ninguém está obrigado a contratar a não em cumprimento a uma norma congente. A não ser que exista uma norma congente. Isso é princípio constitucional que diz que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Todos são iguais à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos seguintes termos: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, eu tenho que dar consentimento? Não, você não é obrigado a dar o consentimento. Você dá o consentimento se você estiver consentindo. Você tem o livre-arbítrio.
para isso. Pluralidade das partes, condição imprescindível. Né? Requisito de validade do contrato. Quanto à pluralidade de partes, a doutrina adverte para determinado contrato consigo mesmo, dado com essa função. Existe o contrato consigo mesmo? Uma sociedade anônima que firma o contrato com a sua subsidiária, formalmente existem duas partes, duas pessoas jurídicas, mas a obrigação recai sobre o grupo empresarial, uma única parte. Então é chamado contrato consigo mesmo. Lá. Antônio compra o imóvel de José, lavra uma procuração, otorgando os poderes a Antônio ao outorgar a escritura em causa própria. Na escritura de compra e venda aparecerá uma única assinatura, a de Antônio, na qualidade de comprador e de representante do vendedor. Então, quando se fala contrato consigo mesmo, né, não é que você está contratando com o espelho, você está formalizando o contrato que é bilateral, mediante um instrumento que lhe outorga poderes para isto. No caso aqui, uma procuração. No outro caso, o próprio contrato social da companhia, né, que permite que se faça esta contratação entre uma sociedade anônima e uma subsidiária. Então, quando se fala denominado contrato consigo mesmo, então não existe contrato consigo mesmo, porque você olha para o espelho para se contratar, não é esta a ideia, não é esse o objetivo. É que quando a pessoa representa também o outro lado, por força de quê? Por força de uma procuração. Né? Então tá lá, Antônio comprou o imóvel de José, José lavra uma procuração outorgando poderes a Antônio a outorgar a escritura em causa própria. Então, Antônio vai comparecer ao cartório de notas, dizer, olha, eu sou o comprador e estou representando também o vendedor. Está aqui a procuração do vendedor me dando poderes para assinar por ele. A lei não proíbe isto. Não proíbe. E, aliás, não tem nem razão para proibir. Né? Então, você vai ter somente a assinatura de Antônio. Na qualidade de comprador, Antônio de Pádua, e representando José de Oliveira na qualidade de vendedor. Quantas partes? É preciso considerar que o ordenamento jurídico brasileiro admite o contrato com pessoa a declarar. O que é isso? É isso mesmo. Eu faço um contrato com o direito de declarar uma outra pessoa para assumir as obrigações. Vamos lá, 467 do Código Civil. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar à pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Quer dizer que eu posso fazer um contrato dizendo, olha, eu estou contratando você, mas quem vai cumprir as obrigações é Manuel. Não sou eu. Pode. É perfeitamente viável isso. E se vocês observarem, nos contratos preliminares, que são aqueles instrumentos de compra e venda de imóvel, que ainda não tem escritura pública,
tem uma das cláusulas do contrato que diz, na época da outorga da escritura, o comprador poderá indicar quem vai recebê-la. Aí, ó, artigo 467 do Código Civil. E o 468? Aí, lógico, vamos ver a questão da indicação. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Ou seja, se não for estipulado um outro prazo, o prazo é de 5 dias para comunicar à outra parte de que vai haver aí a indicação de quem vai assumir as obrigações. Né? A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Ah, é lógico, tá? Se você usou, por exemplo, para o contrato a forma pública, a nomeação também tem que ser por forma pública. Se você usou a forma privada, livre, a nomeação pode ser feita pela forma livre, privada. A pessoa nomeada, de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. A partir do momento que esse foi celebrado. É lógico que existe um rito para isso, né? Existe um rito que você tem que observar. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. Agora não estão falando apenas entre os contratantes originários. Se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. Por exemplo, Antônio e João. João está firmando o contrato para indicar o Lindenberg. Né? Se ele não fizer a indicação de Lindenberg, ou se ele fez e o Lindenberg recusou, ele é um contratante originário. Então, as obrigações, direitos e obrigações, recaem sobre ele. Se a pessoa nomeada era insolvente, o que é insolvente? Insolvente é aquele que está quebrado financeiramente quebrado. E a outra pessoa desconhecia no momento da indicação. Né? Se era insolvente, a outra pessoa desconhecia. Aí o que vai acontecer? O originário, aquele que fez a indicação, vai assumir os direitos e obrigações contratuais. Né? Voltamos a falar aqui de Antônio e José. Né? José que está indicando Lindenberg. Lindenberg é a pessoa insolvente, ele vai cair fora e as obrigações vão continuar caindo sobre quem? Sobre José. Tá? Então, a relação jurídica que se formou vai se perpetuar entre os contratantes originários. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Da mesma forma, tá? Não haveria necessidade de repetir aqui o insolvente, né? Porque ele é tratado no 470, inciso 2, mas o importante aqui é o incapaz. É o incapaz. Né? Então, não é possível nomear incapaz. Não é possível nomear incapaz. Ah, eu vou comprar essa casa e vou indicar para receber a escritura meu filho menor. Não pode. Por que que não pode? Por que que não pode? Olha aqui no parágrafo, no inciso 1 do artigo 470, ó. Se o nomeado se recusar a aceitá-la, se ele é incapaz, ele não pode manifestar vontade. A vontade dele não pode ser manifestada. Entendeu? Ele não pode se manifestar. Então, simplesmente por não poder exprimir vontade, porque ele não a tem, segundo a nossa legislação, não a tem,
ele não poderá ser indicado na qualidade de incapaz para receber. Entendeu? Pessoal, 21 horas. Eu estou um pouco cansado, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo? São 9 horas, temos mais 8 slides pela frente, dá o tempo suficiente. Vocês costumam jantar agora, né? Vocês costumam ir jantar, né? Então vamos fazer um intervalo. Vamos voltar às 21h30?